Nossa, era assim mesmo? O que eu mais sonhava? Eu ouço de pessoas que muitas vezes elas se preparam muito tempo. Talvez aquele grande sonho se tornar um grande pesadelo. Já fui garçonete num restaurante. Pode gerar sim uma depressão. Um grande dinheiro investido. E tudo isso você tendo que lidar sozinho. Quando você se depara numa situação assim, que você já tá longe da família, você já tá longe dos seus amigos. O cleaner, hoje, é uma das profissões que mais pagam. Mas você tá aqui sozinho. Eu passei por dias difíceis aqui já. Olá, pessoal! Olha quem resolveu aparecer aqui nesse canal. Essa pessoinha aqui que estava sumida por um tempo. Na verdade, eu nem lembro quanto tempo faz, mas sei que são alguns meses. Mas eu estou aqui. Não vou prometer pra você ou dizer pra você que vou estar com frequência aqui no YouTube, porque eu não quero falar algo ao qual eu não venha sustentar isso, né? Mas eu quero muito fazer esse vídeo pra contar aí algumas coisas, atualizar vocês de algumas coisas, mas principalmente o que eu quero realmente falar hoje aqui é sobre aquilo que ninguém te fala a respeito da vida de um intercambista, vida de pessoas que estão aí em outros países como imigrantes, né? E mostrar a verdadeira realidade, o que realmente acontece, os perrengues que a gente tem que passar, quantas coisas que a gente renuncia, né? Ali no nosso país, onde nós nascemos, e como existem muitas coisas que são difíceis. Eu quero falar nada mais, nada menos do que é você viver uma vida fora do seu país de origem. Então, peço para você para que fique aqui até o final desse vídeo, por favor. Se você realmente estava aí com saudade de me ver, de me ouvir falar, ou se talvez você ainda nunca tinha me visto aqui nesse canal, quero me apresentar também. Eu me chamo Silvana. Atualmente estou aqui na Austrália, em Sydney. Eu sou lá do Brasil, meu estado lá é Santa Catarina. Estou aí, eu e meu esposo, e eu quero contar para vocês um pouquinho de como é a realidade fora do meu país. Quero pedir antes para você que a partir do momento que eu for aqui citando algumas coisas, falando algumas coisas, eu peço para que você venha comentar aqui embaixo, tá? Seja para você que tem interesse em fazer intercâmbio, né, que nunca fez, mas é o seu maior sonho, ou se você já está fazendo algum intercâmbio, né, seja aqui na Austrália, em Sydney, ou em outra região aqui da Austrália, ou em até mesmo outro país, quero que você comente aqui embaixo, sabe, quais foram as suas experiências também. A partir do momento que eu for falando aqui, eu acredito que vão ter pessoas que vão estar se encaixando nisso, se encontrando mediante a isso que eu vou estar citando aqui, tá? Então comenta aqui embaixo, curte se você estiver gostando. Eu quero muito essa interação com vocês aqui nesse canal, tá? E vamos lá! A primeira coisa que eu quero falar é a respeito do idioma. Para você que faz intercâmbio, assim como eu, que no caso vem com zero inglês, quando você não tem o idioma, sabe, você não estudou inglês, você não fez cursinhos, tal, não se desenvolveu para essa parte lá no seu país, assim como eu, é muito difícil esse início. Sabe para quê? Para as seguintes coisas. Às vezes para pegar um simples café, para pedir um simples sanduíche, alguma coisa para comer quando você tá na rua, você tá na correria, sabe? Você quer comer alguma coisa pronta, assim, algo mais fresco, de uma cafeteria, de uma padaria, tal. Às vezes você não consegue nem pedir, você não sabe como pedir, né? Você tá aprendendo o idioma. E às vezes a pessoa, quando vai falar, ou é assim, né? Você decorou, foi lá, jogou no Google Tradutor, ou isso você sabe pedir. Ok, chegou lá, a pessoa não entende, ela pede para você repetir, e às vezes
ela pede para você repetir. E aqui na Austrália, gente, o idioma deles, a linguagem deles, sabe? Às vezes é muito difícil de entender. A pronúncia deles, ela é assim, tipo, eles falam com a boca muito fechada, sabe? Então, às vezes as palavras não saem claramente. Você não sabe se ela pediu para você repetir, se ela tá pedindo, se você quer mais alguma coisa, ou se ela tá dizendo que não entendeu. Então, você vai ali nessa situação e tipo, o que ela tá falando? Oh, meu Deus! Ainda bem que existe o Google Tradutor, algo que é de graça, que a gente não precisa gastar. Aí você vai lá, joga pro Google Tradutor, né? E aí vai, a conversa começa a ser por lá e aí aquilo salva a tua vida. Mas isso eu tô falando de algo simples. Agora imagina você ir lá no banco, abrir a conta, fazer o documento seu aqui, que é tipo uma identidade no Brasil, sabe? Que se chama o photocard. E você vai lá no estabelecimento para fazer. E aí eles te enchem de perguntas e você tem que responder no banco mesmo. Eu passei por isso no banco, sabe? Eu fui lá no banco sozinha e fui abrir a minha conta. Falei, vou lá, né? Vou na cara e na coragem. Tem que ser eu, ninguém vai fazer isso por mim, né? E meu marido estava trabalhando, então eu tive que ir sozinha e era do lado da minha escola, então já aproveitei e falei, vou lá fazer. Nossa, assim, tive que usar o Google Tradutor, né? Eu tava, deixa eu ver, tava no meu segundo mês aqui na Austrália, sabe? E aí eu fui lá, tal. Sorte que a menina, ela era muito querida, então ela me ajudou bastante. Só que assim, a questão do idioma é algo que não facilita a sua vida quando você vem pra cá e não tem. Porém, a maioria das pessoas que escolhe o intercâmbio é justamente pra isso, pra aprender, né? Pra aprender ali na raiz. Aprender de uma forma mais radical o idioma, porque você acaba que convive com ele diariamente, né? Supermercados, são placas nas ruas, você tá no transporte público, você tá ouvindo as pessoas conversando em inglês, você vai nas ruas, vai nas lojas, todo mundo tá falando, então você tem esse convívio muito grande com a língua, que vale muito mais do que um ano de inglês no Brasil, estudando 2 horas por semana, né? E depois convivendo o restante do tempo com brasileiros. Mas o que eu quero te falar aqui é que em meio a esse aprendizado vai ter esses momentos assim de desconforto. E sabe o que mais? Onde mais pega, me pegou muito no início e tem dias que pra mim é difícil ainda. Sabe o que? Você ter vergonha de falar por medo de errar. Gente, isso é algo que, se não avançarmos mediante a isso, a gente vai ficar paralisado e vai passar os dias, os meses e a gente não vai ter evolução, sabe? Aqui na Austrália existem pessoas de tantos, mas tantos lugares desse mundo. É uma mistura muito grande de culturas. Então, eu me deparo com indianos, com libaneses, com pessoas do México, Argentina, Colômbia, muitos asiáticos mesmo. E os australianos, né? Então, assim, às vezes, o que vai acontecer? Cada um vai falar de uma forma. Isso acontece muito aqui. Quando você conversa com uma pessoa que tem o idioma nativo, é o espanhol, você já percebe que a pronúncia já muda. Quando é um libanês, também já muda. Um indiano muda, porque cada língua tem ali uma pronúncia diferente. Cada idioma também existem certas dificuldades na hora de aprender o inglês, né? Desenrolar ali certas partes da língua inglesa. Então, o que acontece? Todo mundo tá aprendendo, sabe? Todo mundo tá aprendendo. E essa parte é boa, sabe? Porque assim como eles aprenderam, eu também estou aprendendo. Então existem muitas pessoas que conseguem ter a empatia de entender que você está aprendendo. Então eu não preciso ser grosseira com você, mal educado com você, porque eu sei que você está nesse processo de aprendizado de um novo idioma. Então isso é muito legal mesmo, porque a partir do momento que você entende que pessoas também aprenderam uma língua do zero e você também está aprendendo,
sabe, não devemos ter esse medo de nos arriscarmos, porque um dia foi ela no seu lugar, sabe, arriscando, tentando aprender a língua, e isso é muito bom. Quando você começa a pensar dessa forma, meio que vira uma chave na sua cabeça, sabe, e aí você tem que se arriscar mesmo. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui também é a respeito do trabalho. Como é a vida de trabalho de uma pessoa que precisa estudar, precisa pagar mensalidade de escola, que inclusive inglês aqui na Austrália é um valor bem alto, sabe? Para começar, tudo aqui é por semana, é semanal, sabe? Você recebe o seu salário semanal, mas as suas contas também são semanais. Então, além de uma escola semanal que você tem que pagar, você tem um aluguel semanal para pagar comida, transporte público. Que trabalho eu vou procurar? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou conseguir uma vaga? Se eu sou essa pessoa que ainda tem o inglês ali engatinhando, né? Então, quais são as opções que temos? Olha só, eu já vou falar aqui do que eu passei, né? Eu, Silvana, já fui lavar louça em uma cafeteria, já fui garçonete num restaurante, já fui cleaner, que é higienista. Não fui para a parte de construções, porque eu não tirei os certificados. Esses foram os empregos, são serviços mais braçais, assim, que você tem que fazer, sabe? Tava esquecendo de um dos trabalhos. Um dos trabalhos que eu já fiz também foi trabalhar numa padaria, colocando salgados para assar, decorar eles já vem prontos, né? Você tem que fazer a finalização deles, colocar pro forno, empacotar pães. O cleaner hoje é uma das profissões que mais pagam para você que não tem o inglês, né? Assim como eu que não tenho inglês fluente, né? Uma profissão que paga muito bem. Porém, é suado, olha, é bem trabalhoso, sabe? E tudo vai depender de quem vai ser a dona da casa, se ela é exigente, se ela não é, de qual empresa, através de qual empresa você está indo executar esse trabalho. Então, entram várias coisas. Mas assim, eu já cheguei a limpar uma casa de 5 quartos, 3 banheiros, 2 mega salas, mais a sala de jantar, mais o hall de entrada, mais uma cozinha grande com várias bancadas, portas de vidro para limpar, e tipo assim, eu tinha 5 horas para fazer ela, sabe? E assim, ó, correr para conseguir dar tempo. Então no final do dia tu fica assim desgastada, sabe? É bem puxado. E o que acontece? Talvez, assim como você aí no Brasil nunca tenha feito um trabalho desse. Talvez o máximo que tu fez foi, além de limpar tua casa ou ajudar tua mãe a limpar a casa de vocês. E aí quando você tá aqui fazendo isso, sabe, pra mim, assim, esses dias mesmo, eu cheguei a pensar, meu Deus, tô limpando uma casa de pessoas estranhas, esfregando o banheiro, sabe? Às vezes você pega casas bem sujas, às vezes não. A respeito de trabalhos em construções, né? É algo que também paga bem. Aqui em Sydney mesmo tem muitas obras, sempre tem obras, tem construções, reformas. Então é algo que uma área que tem bastante vaga, sabe? Porque às vezes você precisa assim do idioma básico, você já consegue entrar numa vaga de construção. Às vezes também é algo que você nunca fez no Brasil, né? Nunca se imaginou fazendo antes, e você acaba se submetendo a esse serviço para poder sobreviver aqui, sabe? E essa questão do sobreviver aqui, que é algo assim, uma realidade que eu queria muito falar aqui para vocês, que às vezes vem em meio a esses trabalhos, vem aquele cansaço físico e mental, sabe? Porque em meio a isso você ainda tem que lidar com a saudade. Em meio a isso você tem que lidar com amigos que você ainda está construindo uma relação, uma amizade, um círculo, né, de amizades com pessoas aqui. E às vezes leva tempo, né? E aí te dá aquela saudade, traz
vem às vezes na memória, né, os momentos com os amigos lá do Brasil, os momentos que você teve com eles, tal. E aí você pensa, nossa, olha só, tô aqui sozinha. E às vezes vem esse sentimento, sabe, de solidão. Porque o que acontece, se a gente não conseguir lidar com tudo isso, posso dizer pra você que isso pode gerar sim uma depressão. Talvez aquele grande sonho se tornar um grande pesadelo. Eu ouço de pessoas que muitas vezes elas se preparam muito tempo para conseguir entrar num outro país, passar pela imigração, por todo o processo de aprovação de visto, né, que tem toda essa parte, que também é burocrática, é toda ali uma tensão naquele momento de espera, vai aprovar, não vai aprovar, um grande dinheiro investido, valor alto. E aí quando você chega aqui, você se depara com tudo isso e você pensa, nossa, era assim mesmo? O que eu mais sonhava é dessa forma, é agora eu ter que ficar limpando o banheiro, é agora eu ter que ficar trabalhando em restaurantes num horário difícil aí, de finais de semana, de ter que no final do dia, depois de estar exausta, de comer marmita, comida congelada, ou às vezes nem dá tempo para comer, eu ainda ter que estudar, e ter que estudar muitas vezes assim, ó, suada, de um dia ali cansativo, de um dia corrido, de muitas vezes nem conseguir trocar a roupa, de nem conseguir trocar a roupa e ir para a escola direto, porque às vezes o lugar que a gente mora, que eu moro, é muito longe e acaba que vou perder tempo indo para casa, depois chegar na escola, e não pode chegar na escola atrasado, senão isso pode gerar uma falta, e isso pode implicar no visto lá na frente. E tudo isso você tendo que lidar sozinho. Sério, eu digo que para quem decide, toma essa decisão de ir para outro país, encarar uma nova vida, encarar uma nova história, como intercambista, sem ter ajuda, sabe, de pessoas no seu país, eu falo assim, nessas situações de não ter alguém enviando dinheiro para te ajudar. E o que eu quero dizer para você aqui nesse vídeo é mostrar para você a realidade mesmo, sabe? Mostrar a realidade. Eu passei por dias difíceis aqui já, mesmo sendo casada, mesmo tendo meu esposo, mesmo tendo uma família que tem nos ajudado. E sabe, se eu tô conseguindo é porque você também consegue, sabe? Você também consegue. Eu digo que eu nunca consigo aprender a lidar com tudo isso sozinha, sabe? Existe sempre alguém comigo, um ser superior comigo. Ele está sempre comigo. E é ele que me mostra do que eu sou capaz. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Quero terminar esse vídeo aqui falando para você que não é impossível. Nós estamos aqui já, eu e meu esposo, já renovamos o visto. Temos aí mais um tempo de 1 ano e meio. A gente tá se virando. As coisas assim estão acontecendo devagar. Então as coisas estão se ajeitando assim aos poucos. Mas eu digo a você que não é impossível, sabe? Não é impossível. Que através desse vídeo você possa, sabe, entender que os momentos difíceis eles virão, mas você é capaz de conseguir vencer. Todos eles. Assim como eu já venci alguns, tenho vencido outros. E sei que ainda existirão outros que virão aí no futuro que eu também irei vencer, sabe? Agradeço desde já pelo carinho e pela participação de vocês aqui nesse canal, tá bom? Então, um beijão e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.